queridos, novamente com vocês, amém? Mais esta série da Palavra do Senhor, compreendendo as Escrituras. E o tema da nossa ministração hoje é: para onde a nossa alma vai após a morte? Boa pergunta, não é verdade? Para onde a nossa alma vai após a morte? Elas já vão para o céu e para o inferno? Ou ficam em um lugar intermediário? Você já parou para pensar nisso? A alma dos falecidos se comunicam com os vivos? Ou ficam vagando aqui na terra, interagindo conosco? Então, queridos, eu quero dizer para vocês que todas as almas foram feitas por Deus, amém? Foi Deus quem as fez. E, portanto, então, as almas pertencem a Ele, ao Senhor. A palavra do Senhor diz, amados, que quando uma pessoa morre, o seu espírito volta para Deus, volta a Deus. Vamos ver isso na palavra? Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. A palavra do Senhor diz: e o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Interessante isso aqui. Vocês se lembram que eu já lhes falei que quando Deus fez o homem, Ele pegou o homem do pó da terra? Lá em Gênesis, não é mesmo? Lá em Gênesis, no capítulo 1, no capítulo 2, está escrito isso, que no capítulo 2 registra que Deus, Ele pegou o homem do pó da terra, Ele soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então, quando as pessoas morrem, a palavra diz que o pó volta à terra. Por quê? Porque nós fomos feitos do pó. E da terra Deus nos fez, e quando morremos, voltamos para a terra. E a palavra diz também: e o espírito volte a Deus que o deu. Então, amados, quando uma pessoa morre, a alma se retira do seu corpo. Ok? E vai para um lugar determinado. Nós precisamos de entender isso, tá? Veja Gênesis, abra a sua Bíblia aí. Em Gênesis, vamos para lá. Gênesis, capítulo 35. Gênesis 35, versículos 17 ao 18. Ok? Vejam o que a palavra do Senhor diz. Em meio às dores, a parteira disse a Raquel: não tenha medo, pois você ainda terá este filho. Ao sair-lhe a alma, está no versículo 18, ao sair-lhe a alma, entre parênteses, porque morreu, deu ao filho o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Então nós vemos aqui, amados, que Raquel estava grávida, e quando ela teve Benjamim, quando Benjamim nasceu, essa mulher de Jacó, ela faleceu, ok? E a palavra diz aqui que a alma saiu do seu corpo. Então quando uma pessoa morre, a alma sai do corpo dela e vai para um lugar já determinado, ok? Veja também Hebreus. Vamos agora para Hebreus. Hebreus capítulo 9. Hebreus 9. Vamos lá para Hebreus. Versículo 27. A palavra diz: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo.
Então, queridos, nós morremos uma única vez, tá? Não existe, a Bíblia não ensina que as pessoas morrem várias vezes, né? Morre, aí nasce, aquela chamada doutrina da reencarnação, né? A pessoa morre e depois ela renasce numa outra época, num outro tempo. Tem pessoas que falam assim, eu estou sofrendo porque na outra encarnação eu fui mal. Não, a palavra do Senhor diz que ao homem está ordenado morrerem uma só vez. Depois que o homem morre, vem o juízo. Ok? Então o juízo é um tipo de julgamento que separa salvos e condenados, tá? É o juízo, após a sua morte, né? Os salvos sobem para os céus, é o que a Bíblia nos ensina, e os condenados descem ao inferno. São lugares distintos, meus amados. E ambos aguardam a volta de Jesus, tanto os salvos como também os condenados. Os salvos, eles passarão a eternidade com Deus, e os não salvos, eles passarão a eternidade fora da presença de Deus. Eles estarão na condenação eterna, e ainda serão julgados, naquele julgamento final. Então não é bíblico dizer que após a morte o espírito fica dormindo. Há ensinamentos assim. Quando a Bíblia fala, lá em Eclesiastes, a Bíblia fala sobre isso, né, que a morte é como um sono, mas ali se refere ao corpo. O corpo é sepultado, né? Então fica como que se estivesse dormindo o corpo. Mas assim, a alma não dorme, meus amados. O espírito não dorme. Então não é bíblico dizer isso, ok? Que o espírito fica dormindo, aguardando a volta de Jesus. O espírito fica consciente, é o que a Bíblia nos ensina, tá? Aguardando a volta de Jesus. Uns aguardam para os céus e outros aguardam para o fogo, o lago de fogo. Vamos ver em Lucas, vamos lá para Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 23, ok? Lucas, capítulo 23, versículo 43. Lucas 23, 43. A palavra diz assim: Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo, que hoje você estará comigo no paraíso. Para quem que Jesus disse isso, irmãos? Ele disse para aquele ladrão que estava à sua direita. E houve arrependimento no coração daquele homem, a graça de Deus o alcançou ali. Os três morreriam naquele mesmo dia, era sexta-feira. E quando Jesus viu o arrependimento no coração daquele homem, Jesus disse exatamente isso: hoje você estará comigo no paraíso. Então, ao morrer em Cristo, a pessoa vai para o paraíso, tá? O paraíso é chamado de terceiro céu. Nós vemos isso lá na carta de Paulo aos Coríntios. Nós não vamos entrar em detalhes sobre isso, mas o paraíso é o terceiro céus, ok? Não é um lugar intermediário, né? Na verdade. O homem não vai para um lugar intermediário, o homem vai para o paraíso. O paraíso é um lugar onde ele vai aguardar a manifestação da volta de Jesus. E quando Jesus vier, a Bíblia diz que os mortos em Cristo ressuscitarão
para se encontrar com ele nos ares, ok? Veja também Lucas capítulo 16. Nós vamos agora para Lucas 16, versículos 22 ao 23. A palavra do Senhor diz: E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. É muito interessante essa parábola contada por Jesus, a parábola do rico e Lázaro, né? Vejam só, queridos, tanto Lázaro, que havia morrido, como também o rico, ambos eles não se encontravam dormindo, né? Percebem isso? Eles estavam conscientes. O rico lá no inferno, ok? E Lázaro lá no seio de Abraão, diz a palavra. Interessante, muito interessante isso. Né? E o rico, ele conversou inclusive com Abraão. Ele viu Lázaro, ele viu Abraão ali. Então eles estavam conscientes do que estava se passando. Ok? Agora, com relação, meus amados, à interação entre vivos e mortos, biblicamente, nós podemos ver que não existe nenhuma possibilidade, ok? Essa interação entre vivos e mortos. A Bíblia não abre margem para esse tipo de ensinamento. Vamos ver Lucas 16, aí mesmo, no mesmo capítulo 16, versículo 27 ao 31. Vamos ver o que a palavra diz aqui, nessa parábola. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa. Vejam que o rico aqui, ele não estava no estado de adormecimento, né, como alguns ensinam por aí. Ele estava consciente do que estava acontecendo com ele. Então ele diz, né, ele pede a Abraão que mande Lázaro à casa paterna dele. Versículo 28, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Se alguém entre os mortos, né, ir até lá, ir ao mundo dos vivos. Aí ele diz aqui que a família dele se arrependeria. Versículo 31. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Muito interessante o que Abraão disse aqui, né? Veja que na parábola do rico e Lázaro, Abraão, ele deixa claro, queridos, que não tem como mortos voltarem para o mundo dos vivos, para interagir com os vivos, né? Não tem como. E a única condição aqui que Abraão colocou, queridos, é que para os mortos, se fosse possível eles voltarem, interagirem com os vivos, eles teriam que ressuscitar, né? Ou seja, voltar a viver novamente. Mas aqui no versículo 31 fica subentendido que isso não é possível. Tanto que ele disse: mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Se a família do rico, né, não ouviam os profetas, isso aqui foi no tempo de Moisés, né, se eles não ouviam Moisés, eles também não ouviriam
os mortos. E também os mortos não teriam como se comunicar com os vivos. Ficou claríssimo isso aqui. Veja também Isaías, vamos lá para Isaías capítulo 8. Isaías capítulo 8, versículo 19. A palavra de Deus diz: quando disserem a vocês, consultem os médios e os adivinhos, que sussurram e murmuram, será que um povo não deveria consultar o seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos. Então nós vemos aqui Deus trazendo uma palavra, através do profeta Isaías, de repreensão. Deus aqui está repreendendo o povo, porque alguns deles estavam consultando os mortos, através dos médiuns, eles estavam sendo consultados, os adivinhos, ok? E eles estavam ali invocando os mortos. Queridos, eu quero dizer para vocês que todo tipo de comunicação com os mortos é engano, ok? Ou está se comunicando, na verdade, com demônios. Com demônios. Ou então o suposto médium, ou necromante, ele está iludindo, enganando as pessoas, tá? Se caso acontecer algo sobrenatural, ali naquela consulta, tenha certeza que não é aquela pessoa que morreu, que está falando naquele momento, ou aparecendo ali, mas é um demônio. Porque, queridos, os mortos não têm parte com o mundo dos vivos. A Bíblia é bem clara em relação a isso, ok? Então, como nós já estudamos, as pessoas que já morreram, meus amados, elas estão num lugar determinado, ok? Céu ou inferno. Se morreu em Cristo, está no céu, está no paraíso. Se morreu fora de Cristo, se não abraçou a fé em Cristo Jesus, está no inferno, aguardando a manifestação da volta de Jesus, ok? Os que estão no paraíso, no terceiro céu, estão aguardando Jesus para alegria e felicidade eterna. Enquanto que os que se encontram no inferno aguardam a volta de Jesus para a condenação eterna, para o choro, para o fogo e também para a vergonha. E eu faço uma pergunta: você está em Cristo? Você recebeu a Cristo como Salvador e Senhor da tua vida? Até porque nós não sabemos do dia de amanhã. Mas se você não fez isso, faça. Amém? Se renda a Ele. Reconheça que é pecador e que está destituído da glória de Deus. Reconheça a Bíblia como a palavra de Deus para a tua vida. Amém? E se converta a Ele. Porque a graça de Deus, queridos, ela nos foi dada justamente para que nos tornemos filhos de Deus. A graça salvadora de Deus já se manifestou ao mundo através de Jesus, o Filho de Deus. Amém? Então abra o seu coração, se volte para Deus e tenha a segurança da tua salvação em Cristo Jesus. Amém? Amém. Deus então nos abençoe em nome de Jesus. Amém.